aí, como tá a saúde do seu fígado? Conta pra gente. Bom, aqui com a gente, a doutora, e agora sim vou falar o seu nome certo, doutora Patrícia Almeida, hepatologista. Me desculpa, doutora, falei seu nome errado. Agora sim, doutora Patrícia Almeida, que é hepatologista. Nunca ouviu falar nesse nome? Hepatologista? É quem cuida da saúde do hepática. Fígado. Muito bem. E a gente tem aqui um aparelho que eu nunca vi. Sim. Conta dele pra gente, doutora. É um aparelho, realmente, uma tecnologia muito nova. Inclusive, esse é o mais moderno já lançado. E ele consegue avaliar a saúde do fígado. Então, eu consigo entender se esse fígado tem gordura, se tem cicatrizes, se tem alguma alteração no fígado, de uma forma não invasiva. Quer dizer, eu não uso agulha nenhuma, não causa dor. Ele é tipo um ultrassom. É tipo um ultrassom, só que é uma tecnologia muito mais avançada. Caramba! Já já a gente vai ter inclusive uma modelo aqui, pra gente exemplificar aqui pra vocês verem. Bom, eu espero que a modelo esteja com a saúde do fígado dela em dia. Não é mesmo? Eu também. Mas conta pra gente então, doutora, um pouquinho sobre isso, sobre as doenças do fígado principalmente. Tá. Então, Fê, o fígado é um órgão silencioso. Ele sofre completamente em silêncio. Então, o paciente pode ter hepatites, gordura no fígado, até mesmo cirrose hepática e não ter sintoma nenhum. O que é a cirrose hepática? Vamos lá. Então, imagina qualquer coisa que faça uma agressão ao fígado, seja gordura no fígado por conta de sedentarismo, obesidade, problemas de colesterol, ou algum medicamento, ou hepatites virais, hepatite B, C, outras doenças, o álcool. Então, se o fígado ficar sendo lesionado, sofrendo durante muito tempo, ele vai aguentando. Tem gente que diz assim, tem pacientes que fazem o uso de álcool mais abusivo e falam, não, mas eu nem percebo que estou bebendo, não sinto nada, eu sou forte, sou resistente. Mas o fígado é muito resistente e o fígado sofre em silêncio, Fê, por décadas e vai acumulando cicatrizes. E vai acumulando com o passar do tempo, e o fígado normal não é para ter cicatrizes, é para ser um fígado F0, que é fibrose zero. E aí ele vai acumulando F1, F2, F3, F4, que é a cirrose. Os níveis ali da coisa. E aí chegou no F4, é a cirrose. Então, é quando o fígado foi substituído por muito tecido cicatricial. Então, é um tecido que não tem função, que não consegue desempenhar as funções que o fígado precisa desempenhar. Vamos exemplificar para quem está em casa qual é a função do fígado de uma vez por todas, para a gente entender o que esse camarada faz. Qual que é a função dele? Ele é a usina do nosso corpo. Usina do nosso corpo. Então, ele está ali quietinho, mas ele é fundamental? É fundamental. Ele tem mais de 500 funções. Meu Deus. Trabalha em silêncio durante 24 horas por dia. Ele é responsável, faz parte da parte de metabolização das medicações, da alimentação, a parte nutricional, metabolismo de algumas vitaminas, inclusive vitamina A, vitamina K. Ele produz a albumina, que é importante para formar os músculos. Ele produz os fatores de coagulação para que nós não sangremos quando tem algum trauma, algum cortinho. Também é responsável pela nossa imunidade, ajuda na imunidade. Então, o fígado, ele é essencial. Ele é essencial e às vezes ele está ali, está sofrendo calado, até a hora que ele não aguenta mais. Isso. E aí, quando que a gente começa a perceber um sintoma de problema no fígado? Esse é o grande problema. É aqui onde entra a... É aqui que entra a nossa tecnologia. Exatamente. Por quê? Quando nós esperamos chegarem os sintomas, pode ser já muito tarde para eu conseguir reverter a doença do paciente. Então, se o paciente já tem uma cirrose e nós não conseguimos nessa janela de oportunidade de, por vezes, 20, 30 anos, tirar o agressor, o agente agressor, esse paciente já pode ter uma cirrose. E aí a gente já tem mais limitações em relação ao tratamento. E aí esse aparelho entra, eu consegui diagnosticar as doenças em fases mais precoces. Iniciais.
Tá, entendi. Então, mas pra gente encontrar um aparelho desse, a gente precisa procurar um especialista. Isso, Né? um Então a gente especialista. tem que ir no hepatologista, agendar lá um hepatologista e falar, quero ver como é que tá ali o meu fígado. Porque muitas vezes, você vai lá ao médico, você fala assim, nossa, eu tô com gordura no fígado. Nossa, eu estou com gordura no fígado. As pessoas tratam isso muito de qualquer jeito. Pelo menos as da minha família. Sim, exatamente. Ah, eu tô com gordura no fígado. Ah, a gente tem gordura no fígado. Como se fosse uma coisa normal. E isso é um grande trabalho, né? Tanto meu como dos colegas hepatologistas, das sociedades, mostrar que gordura no fígado não é inocente. Se há gordura no fígado, já é o fígado com aquela bandeirinha, olha para mim, que eu tô sendo machucado. Tá. E sempre que a gente tem algum problema no fígado, é uma hepatite? Não. não. A hepatite é uma inflamação do fígado. Tá, e tem alguns tipos delas, né? Como você disse aqui. Então, até o álcool pode causar uma hepatite, inflamar o fígado. A gordura no fígado em excesso também inflama o fígado. Então, existe a hepatite relacionada à disfunção metabólica, a hepatite relacionada ao álcool, e aí vai. A gente descobre ali a gordura no fígado em exame de sangue? Ou não? O exame mais comum de descobrir é na ultrassonografia. Ah, tá. Só que aí tem um detalhe. A ultrassonografia padrão, ela tem um limite. Então, o normal de todos nós é termos só 5% do fígado com gordura. Tem um nome, né? Um nome Esteatose. Esteatose. Esteatose hepática, né? Esteatose hepática. Ah, tá com esteatose hepática. É a gordura no fígado. Gordura no fígado. Tá. E o ultrassom, quando muito bem feito e numa máquina muito boa, detecta só acima de 20% pelo menos do fígado engordurado. Então, entre 5 e 20, eu posso ter um fígado engordurado com ultrassom normal. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, o paciente que tem muitos fatores de risco, é importante que seja avaliado por um especialista, e é onde entra também a importância de uma máquina com uma maior acurácia, especificidade para ir lá e avaliar. O uso prolongado de alguns medicamentos também podem acarretar problemas no fígado. Pode. Tudo passa pelo fígado. Até um medicamento fitoterápico natural, um chá, uma erva. Mentira! É, tudo. Meu Deus! É, tudo. Agora você me pegou, hein? Peguei. É sério? Então, assim, a gente tem que olhar muito, né? Porque, assim, então, alimentação, estilo de vida, medicamentos, sejam eles os medicamentos homeopáticos, fitoterápicos ou os alopáticos, né, Isso. doutora? Tudo isso, então, porque ele é o filtrão ali, né? Ele é o filtrão. Ele é quem vai filtrar. O negócio é o seguinte, assunto bom, hein? Assunto que eu já tô aqui. E você aí? Também tá gostando? Vamos juntos nessa? Porque assim, eu tô cheia de dúvidas, eu sei que vocês também estão. Já manda pro @VocêBonitaTV. E já estamos aqui prontos. Com a gente, a nossa modelo, a Débora Ursina. Seja bem-vinda, Débora. Você sabe que a gente vai avaliar seu fígado agora, né, mulher? E é exatamente isso. Bom, então, o negócio é o seguinte, doutora. Marcamos lá a nossa consulta com o hepatologista. Queremos ver como tá o fígado. Tem algum procedimento que a gente faz antes de ir para essa consulta para fazer esse exame, não? Sim, é importante estar de jejum. Então, pelo menos 3 horas de jejum, idealmente 4. Chegar no consultório, esperar um pouquinho ali, uns 5 minutos, porque o fígado tem muita vascularização, então é importante um certo repouso ali, 5 minutos. Pode chegar correndo e já fazer o exame. É aí a minha cara. Tá? E é muito importante levar os exames que já tem, ultrassonografias, tomografias, ressonância, exames de sangue, porque isso pode ajudar no olhar mesmo para fazer o exame com mais certeza. Tem um nome específico esse exame? Ele chama elastografia hepática por fibroscan. Nossa, vamos repetir. Elastografia hepática por fibroscan. Muito bem. É isso. Então, bora lá, Débora. A gente vai te convidar para deitar aqui. Pode deitar devagarzinho. Então, chegou a Débora na sua consulta com a sua hepatologista, a doutora Patrícia Almeida. Tá em ordem o fígado? Tem alimentação saudável? Sim. Faz exercício, Débora? Débora, 5 vezes na semana. coloca o bracinho aqui, Tá bom. Tá bom. descruza as pernas. Isso. Então, o fígado, ele fica aqui na frente, assim, né, doutora? Isso, ele fica aqui do lado direito, tá? Bem à frente. Só puxa assim mais um pouquinho. No nosso intervalinho, eu perguntei pra doutora, o fígado dói? Existe dor de fígado? Não. Então, o fígado, ele não dói, ele não é um órgão irrigado por terminações dolorosas. Mas
se ele está muito inchado, então a cápsula distende, aí ele pode dar uma sensação de desconforto, tá? Ele mesmo, às vezes, se ele tá inchado, ele incha por esses motivos, pela gordura, Isso, por uma ele tá inflamação, isso. Aí ele pode... E aí o desconforto é aqui, assim? Isso. É como se fosse um desconforto de gases? Não. Não. Parece? É como se fosse... Uma pontada? Não, como se fosse algo ralado em você, ardendo, uma dor. Nossa. Bom, aí a gente chegou lá, vai fazer a consulta e aí vai analisar. Ele é um scan mesmo. Isso, ele é um scan. É quente? Que É quente? você- Geladinho. Geladinho? Aí você vai encontrando o fígado da Débora. Isso, aí esse exame, ele tem uma tecnologia que ele consegue localizar o fígado direitinho e aí eu consigo entender se tem cicatrizes, se tem gordura. Então é um exame muito rápido, então rapidamente eu consigo avaliar. É claro que tem toda uma técnica, né, para fazer. E esse exame, a gente consegue já agendar ele pelo plano de saúde, por exemplo? Você vai numa consulta com o médico, aí o médico deve pedir, provavelmente, né, doutora? Isso. Na verdade, assim, existem algumas técnicas de elastografia. Então, existe o exame, existe a técnica de FibroScan, né, que é essa aqui. Existe a elastografia por ultrassom, que a depender do aparelho é muito boa, pode não ser boa. Então depende muito do aparelho que o paciente faz o exame. E tem a elastografia por ressonância, que é a melhor elastografia. Tá? Só que a ressonância tem toda aquela questão de Radiação. radiação. Não é nem de radiação, mas de claustrofobia. Que tem É que... um exame complicadinho, né? Porque É um você entra exame na chatinho, máquina. isso. Aham. Então, assim, eu consigo ver por esse exame se tem gordura, se não tem gordura. E ele é rápido, é diferente da ressonância, né? E na ressonância são 20, 30 minutos. Então, a experiência do paciente é muito melhor com o FibroScan. Me conta uma coisa, quando a gente tem ali a gordura no fígado, né? Ou então alguma questão no fígado, a gente sente alguma coisa, assim, por exemplo, dor de cabeça, por exemplo, eu tava conversando aqui brincando com a doutora, exagerei, né? Bebi, comi coisas ali muito gordurosas e tal, aí naquele dia a gente fica meio nauseado, sentindo um pouquinho de dor de cabeça. Isso é o fígado gritando ou não? É só meu exagero mesmo? Em relação a esses sintomas, depois da ingestão alcoólica, tem muito a ver com desidratação, tá? Então, é mais relacionado ao efeito direto tóxico do álcool. Já o fígado em doenças crônicas, ele pode dar uma indisposição, ele pode dar uma sensação de fadiga, sabe? Aquela fadiga que você não consegue trabalhar assim de muita indisposição. Sei. Pode dar náuseas, uma sensação de tontura. Gosto ruim na boca? Então, o gosto ruim na boca é um mito popular que fala que dá, né, as gorduras no fígado, mas na verdade o hálito cetônico, aquele hálito doce, aquele mal-estar doce na boca é mais no paciente com uma cirrose avançada, com uma falha do fígado. Então, em condições mais precoces, o paciente não vai ter essa boca amarga, né, que A o gente vai paciente descobrir fala. mesmo no exame de rotina. Exame de rotina. Então, se tem gordura no fígado, precisa ter muita atenção. Tem pacientes que não acumulam cicatrizes, graças a Deus, né? Então, 30% da população tem gordura no fígado. É uma epidemia mundial. Caramba. Só Hábitos, alimentação, sedentarismo. Sim. E uma parte dessas pessoas evolui com cicatrizes e pode evoluir com cirrose e câncer de fígado. Então, Entendi. esse aqui é o problema. A janela de oportunidade é muito longa. A gente poderia evitar doenças de uma forma muito mais efetiva se a gente conseguisse fazer diagnósticos mais precoces e um cuidado. Então, não adianta achar que
TGO, TGP, fosfatase, gama GT e ultrassom são suficientes para avaliar o fígado. Perfeito. Tem muitas perguntas, doutora. Pessoal, eu tô com um monte de perguntas, imagino vocês. Vamos responder algumas e aí, doutora, depois você vai lá no Instagram e responde as que a gente não conseguir. Tá Vamos bom. tentar responder a maioria. Vamos lá. Glau, pode colocar a perguntinha na tela pra gente? Érica, um beijo, Érica. Recebi o diagnóstico de colangite, é assim que fala, doutora? Colangite. Bilar primária, sem sintomas e hoje tomo uma medicação para tratar. Será que um dia ficarei sem tomar essa medicação? É a Érica, né? Isso. Érica, que bom que você fez o diagnóstico, porque é um diagnóstico que muitas vezes o paciente fica anos, né, tendo alterações e sem diagnóstico. Então, assim, que bom que você recebeu o diagnóstico, espero que você esteja adequadamente tratada. E é uma doença crônica, é uma doença autoimune crônica. Provavelmente você ficará com essa medicação por muitos e muitos anos, tá? A medicina evolui muito e evolui muito rápido, Sim. Isso é muito bom. Então, mantenha um acompanhamento com o hepatologista que caso surja uma alternativa, uma outra medicação, espero que ele te traga essa possibilidade, essa boa nova. Tem mais perguntinhas, vamos colocar? Vamos ver então o Elton. Um beijo para você, Elton. Obrigada pela sua participação. Tenho 3 hemangiomas. Hemangiomas é assim que fala, doutora? Hemangiomas. Tenho 3 hemangiomas no fígado. O médico disse que são genéticos. Eles podem gerar algum problema? O que são os hemangiomas, doutora? Hemangiomas são nódulos no fígado, são nódulos benignos. É como se fossem vasos mal formados que formam um emaranhado de vasos com uma forma de nódulo. É completamente benigno. O grande problema do hemangioma é quando ele começa a crescer muito e aí tem risco de sangramento, mas muito mesmo, Elton. Teria que ser assim, acima de 8 centímetros, 10 centímetros. Então, fique tranquilo, acompanhe, mas fique tranquilo que é algo muito, muito benigno. Bom, a gente tem mais perguntinhas, mas rapidamente, só por uma curiosidade minha mesmo, fígado da Débora que tá aqui tá em dia? Então, o fígado da Débora tá lindo, tá? Não tem nenhuma gordura beleza. no fígado, não tem cicatrizes no fígado. E aí eu já consigo te dizer parabéns por você ter bons hábitos. É isso Continue aí. assim. Arrasou. Agora vamos sim para mais perguntas, Glau. Vamos lá, na tela mais perguntinhas. Caroline, um beijo. É verdade que para reduzir a gordura no fígado, somente emagrecendo, teria algum medicamento para combater a gordura? A perda de peso é primordial. Então, exercício pode melhorar a gordura no fígado, mesmo que não haja uma mudança lá na balança. Entendi. Tá? A melhora da composição corporal sem mudar peso. A melhora da alimentação também vai melhorar, mas a perda de peso, se o paciente perde 5% do peso dele, já consegue diminuir gordura. Então não precisa, né? Não precisa perder os 20, 30 quilos que está acima. Só perder um pouco já dá um alívio no fígado. Ajuda um pouco. Os Mas magrinhos também têm gordura no fígado? Pronto. 15% das pessoas com gordura no fígado são magras, mas que tem uma composição corporal que não é saudável. Então tem pouco músculo, tem mais gordura no corpo, comem menos fibra, se exercitam um pouco. Mas sim, tem alguns medicamentos, as próprias canetas, né, que ficaram famosas, canetas emagrecedoras, mas elas ajudam a gordura no fígado? A semaglutida, que é o análogo de LP1, a tizerpartida, são medicações que também ajudam a saúde do fígado. Olha lá. Bom, tem mais perguntinhas, Glau? Dá tempo? Vamos para mais perguntinhas. Vamos tentar responder o máximo. Amora, um beijo para você, Amora. É verdade que a esteatose hepática não é causada necessariamente por gorduras e sim por carboidratos e açúcares? Perfeito, Amora. Você tocou num ponto essencial. Então, as gorduras saturadas em excesso, então aquele frango empanado em gordura de imersão, salgados em gordura de imersão, esses são muito ruins. O docinho todo dia. Mas os açúcares e as bebidas adocicadas artificialmente, refrigerantes, achocolatados, chás adoçados artificialmente, cappuccinos, esses são muito ruins. Até o zero? O zero é menos ruim. Mas o zero acaba tendo algumas estratégias ali da indústria que o paciente fica com mais fome. Então, ele pode até não tomar tanto refrigerante, mas ele vai
comer mais, ele vai ter mais apetite. Perfeito, captei a mensagem, doutora. Tem mais perguntinhas? Vamos colocar na tela para responder o máximo possível. Maria, um beijo para você. Que tipo de dieta posso fazer quando tem gordura no fígado? Olha aí. Maria, qual que é a dieta perfeita? Pergunta de milhões. Pergunta de milhões. É uma doença crônica, então a dieta perfeita para você, Maria, é uma que caiba no seu estilo de vida. Uma que você consiga dizer, essa é a minha forma de me alimentar, tá? Então, o ideal é que priorize alimentos de verdade. Tá. Então, alimentos in natura, alimentos, frutas, verduras, legumes. Se você for pensar, essa é a dieta, inclusive, mais em conta, tá? Isso. Você vai procurar ali nas verduras, nos legumes, não é? Um saladão ali, né? Um saladão. Não esquecer das proteínas. Então, a gente fala muito na dieta mediterrânea, que é a dieta com mais evidência científica. Mas vamos adaptar a dieta mediterrânea para o Brasil. Então, imagina um prato. Divide esse prato em 4. Tá. Um quarto desse prato é de proteína, tá? Um quarto é de proteína vegetal, que seria uma lentilha, um grão de bico, feijões e um pouco de arroz. E a outra metade junto inteira... ali com o feijão. Nessa bolinha. Nessa bolinha. Feijão, isso aqui. Tá bom? E a outra metade, legume, salada à vontade. Olha aí, tá? Eu quero ver você falar que vai ficar com fome depois dessa. Não fica. Não fica. Não fica. Então, evita fazer aquela base de carboidrato, de arroz. Feijão, aquele fundão lá, fundo. que você coloca o arroz por baixo, o feijão por cima. E aí já vai dar uma ajudada, né, doutora? Muito. Dá tempo de mais pergunta, Glau? Vai, mais perguntas então. Érica, um beijo pra você. A resistência à insulina pode levar a pessoa a ter gordura no fígado? Sim, Érica, é o gatilho inicial. Então, aquela pessoa que está com um consumo alimentar pedindo muito do pâncreas e o pâncreas e o fígado começam a ter dificuldades dessa entrega. Então, o paciente vai ficando com resistência insulínica. Isso é o gatilho. Aí depois ele começa a acumular gordura e vai diabetes, problemas de colesterol e E aí vai. a síndrome metabólica. E aí vai. Dá tempo de mais uma, Glau? Rapidinho, então vamos responder mais uma última. Vamos lá, última pergunta. Cíntia, um beijo pra você. Tenho um nódulo benigno no fígado. Tem algum alimento que prejudica mais o problema? Cíntia, o nódulo benigno, ele é benigno, então tranquilo, mas precisa cuidar da saúde do fígado, tá? Então, esse cuidado vem da alimentação, exercício físico, então é muito importante que você cuide do seu fígado. E se for um adenoma, aí é importante você conversar com o médico hepatologista, porque sim, essa parte de estilo de vida precisa ser muito bem cuidada. É isso, gente. Bom, são muitas as dúvidas, eu tenho certeza que no Instagram tem muitas outras. Você pode ir no Instagram da doutora Patrícia, que é Patrícia Almeida, né? Almeida Hepatologia. Lá no Instagram tem muita coisa, né? Tem que a bastante. gente consegue tirar as dúvidas. Débora, obrigada. Obrigada, Parabéns Débora. pelo seu fígado, viu? Arrasou. E você aí de casa, vamos cuidar, gente, da saúde hepática, que faz toda a diferença.